Há 75 anos surgiu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma instituição para salvar vidas. Conhecido em todo o Brasil e em terras estrangeiras, o Hospital Adventista do Pênfigo surgiu em meio a uma história de amor. Começou com um pastor tentando salvar a vida da esposa. Essa história já foi inclusive publicada pela CPB, foi publicada primeiramente em inglês, título Savage Fire, Fogo Selvagem, e para o português foi mudada para O Tempo Não Apagou. Então a esposa do pastor Alfredo, na década de 40, teve essa doença. O pastor Alfredo, depois de muita luta, conseguiu uma maneira de tratar a sua esposa. Ficou muito agradecido, muito contente por essa bênção, porque era uma doença com alta letalidade. Mais de 90% das pessoas iam a óbito em 5 anos, mesmo tratadas com a melhor conhecimento científico da época. As imagens a seguir podem ser fortes para algumas pessoas. Se for o seu caso, evite olhar para a TV nos próximos segundos. Essa terrível doença que acometia a Dona Áurea era o pênfigo foliáceo, e até então não existia cura. O nome pênfigo se refere a uma doença de pele, uma doença bolhosa, uma doença que a pessoa sente a pele coçando e queimando ao mesmo tempo. Por isso que o nome pênfigo foliáceo, que é o nome científico, ele é chamado popularmente de fogo selvagem. O pastor Alfredo conseguiu a cura do fogo selvagem para sua esposa e começou a ajudar outras pessoas também, atuando como um médico missionário juntamente com outros voluntários. A boa notícia começou a se espalhar pela cidade, pelo Brasil e inclusive em outros países. E então, as pessoas começaram a ir para Campo Grande buscando a cura. Primeiro foi feita uma casa de apoio lá no centro de Campo Grande, mas que depois foi transportada, o grupo veio para esta chácara, fazenda na época, e começou de maneira assim bem simples, uma vez que o tratamento era basicamente a aplicação da pomada preta. Inclusive a gente tem aqui uma pomada já, vamos dizer, menos de cheiro menos forte, né? Que a pomada original era feita à base de alcatrão. Mas como o alcatrão tem um potencial tanto de irritação quanto de câncer, foi mudado, tanto a pomada quanto o shampoo foram feitos derivados menos irritantes do alcatrão. Pena que os nossos telespectadores não podem sentir o cheiro de defumado que fica. Na década de 50, então o hospital começou a se formalizar. O hospital inicialmente começou, como eu disse, de uma forma bem simples. E põe simples nisso. A primeira enfermaria do hospital foi uma cabaninha de sapê. Afinal, as pessoas precisavam ficar isoladas, já que não se sabia se era contagioso. Depois foi melhorando, passou por uma construção e foi evoluindo pouco a pouco. A minha família, no caso meu pai, foi convidado para trabalhar no Hospital do Pênfigo. Todo o Pênfigo ele teve uma repercussão muito grande na década de 50, com aquela pomada, com o tratamento do pênfigo, que até então não se tinha o que tratar. Você sabe que do pênfigo, de cada 10, 9 morriam antes do tratamento. E com a pomada, então, houve um resultado espetacular, onde ele curava ou controlava até 60%. Isso fez com que o afluxo de pacientes fosse muito grande no hospital. O hospital cheio de pacientes, e o prédio que lá havia, que é o que foi construído na década de 40, 50, agora só servia para as mulheres. E os homens ficavam num galpão de 3 paredes. Essa era a realidade do meu pai. Meu pai então tinha esse desafio, o que fazer? Os homens faziam necessidades no cerrado, o banho num riacho que tem aqui embaixo. E foi nessa estrutura que ele foi desafiado. Ele teve uma felicidade muito grande, ele era alemão, falava alemão, e acabou interagindo com os freios franciscanos. E não são eles que acabam indicando uma ONG alemã que trouxe um grande financiamento a ponto de construir o grande hospital que até hoje ainda é utilizado.
O Dr. Günther Hans foi visionário e trouxe muitas melhorias para o hospital, como hortas com alimentos naturais, centro de pesquisa, escola para os filhos de funcionários, além de inúmeras construções. Meu pai, em poucos anos, ele imagina construir toda uma estrutura complexa como é o hospital. Ele, em 66, já estava construindo um novo hospital. Essa região, Campo Grande, não era nada naquela época. Campo Grande é uma cidade bastante interiorana, simples, com pouco asfalto. Aqui era no meio do mato. Aqui pegava uma estrada tudo de terra. Meu pai trouxe para cá luz, trouxe asfalto, trouxe telefonia, trouxe o progresso. E essa região agora acaba até homenageando meu pai, não só com o nome de uma avenida que passa aqui na frente também, mas a cidade em vários pontos estratégicos homenageia meu pai também pelo que ele fez por Campo Grande. Até poucos anos não se sabia o agente causador da doença do pênfigo, dá para acreditar? E foi o Dr. Hans Filho que, com muitas pesquisas, anos de estudo, conseguiu descobrir, seguindo assim o lindo e dedicado legado de sua família. Por 25 anos, acabamos participando ativamente dessa pesquisa. E para nossa alegria, um pouquinho antes de surgir a epidemia do Covid, conseguiu-se chegar ao agente causador dessa doença. Quer dizer, para você ser doente, para você ficar doente, você precisa ter alguns elementos. O primeiro elemento é a genética. Então, você tem que ter uma genética que dê suscetibilidade a você poder pegar a doença. Mas para pegar a doença, você precisa entrar em contato com o inseto. Esse inseto é um flebotomídeo, o mesmo que transmite doenças como leishmaniose e outras doenças. E então esse mosquito palha, que é o flebotomídeo, quando ele pica uma pessoa, poderá gerar nessa pessoa anticorpos que agora acabam agredindo contra a pele da pessoa, desencadeando o pênfigo foliáceo. Então é uma doença chamada doença autoimune. Então assim que é o pênfigo. Hoje em dia não se utiliza mais a pomada preta para o tratamento, e sim uma pomada branca para lubrificar a pele, juntamente com corticoides e hidroterapia. Antes, o tratamento que levava meses, semanas, é feito em alguns dias. Tudo isso graças a muita dedicação, pesquisas, profissionais exemplares que dedicaram e dedicam a vida à evolução do hospital. Desde que eu cheguei no hospital há 21 anos, teve muitas coisas que aconteceram, né? E uma dessas coisas foi comprar o Hospital do Centro. Quando eu cheguei aqui só tinha o Hospital da Matriz, que é o hospital onde começou tudo, né? Aqui na Matriz. Mas a gente, nesse tempo que eu fiquei aqui, comprou um hospital no centro, e a gente agora tem esse hospital no centro também, que é um hospital de referência de ortopedia, diferente do que é o nosso hospital aqui, que ainda continua, pelo nome, uma referência para a doença que é o pênfigo, né? Mas também faz cirurgia geral e outras coisas. Nesse meio tempo também, o hospital daqui da Matriz tinha fechado. Ele fechou e tinha ficado só o hospital do centro, e com o Covid, em 2020, ele reabriu. O Hospital Adventista do Pênfigo ficou alguns anos sem funcionar com a total capacidade, mas retornou com força total e hoje, em 2024, está completando 75 anos de história. Inclusive, é um hospital muito grande. Ao todo, são 136 leitos, contando aí as duas unidades, tanto a central e também essa que estamos agora, a matriz. Só que esses 136 leitos são leitos operacionais, ou seja, não está incluso leitos que a gente está acostumado, a gente que é leigo no assunto, como, por exemplo, pronto atendimento e centros cirúrgicos. Eu estou aqui agora em um centro cirúrgico, por exemplo, que é o Centro Cirúrgico de Transplantes. Interessante, né? E agora o Hospital do Pênfigo, ele é referência no tratamento contra o pênfigo, mas também trata inúmeras outras doenças. Outra mudança significativa foi o estreitamento do relacionamento com o SUS, UTI, cirurgias, internações, pronto atendimento, e a unidade do centro já é focada nos convênios e particulares, com foco em cirurgias e ortopedia. Tudo no Hospital Adventista do Pênfigo é feito com o objetivo de curar o corpo, mas principalmente trazer a cura espiritual. O hospital continua evoluindo sempre, mas eu acho que o mais importante da gente viver aqui é a gente ver que aqui é um hospital de milagres. Eu acho que a gente já viu vários, desde aquela época até agora, de como Deus tem dirigido. E eu acho que é por isso que a gente está aqui, 75 anos no Hospital do Pênfigo. Nosso motivo maior de comemorar é a vitória da missão, estarmos conectados
a uma igreja, a qual nós temos o grande privilégio de podermos ser aqui um hospital, mas um hospital que prega o Evangelho, um hospital que tem na sua missão no coração, fazendo Jesus como centro de suas atividades. Comemorar 75 anos traz também muitas memórias dos pioneiros que por aqui passaram, construíram tudo que temos hoje. Então a nossa gratidão aos pioneiros. 75 anos é para comemorar a passagem deles por aqui. E comemorar também grandes vitórias. Esse ano a gente seremos aí um centro de transplante para todo o Mato Grosso do Sul. Queremos ser aí um transplante de fígado, também de rins e também de ossos e tecidos. Então, neste ano, nós estamos recebendo essa grande vitória de termos, então, um centro de transplante para o Mato Grosso do Sul.